Oi, gente, bom dia! E aí, como estão as coisas na sua casa? Eu espero que esteja tudo na santa paz. E esse final de semana foi bacana? Deu tudo certo? Com seus familiares? Aproveitou ao máximo? Ah, que maravilha! Tia, ontem, segunda-feira, nós finalizamos o projeto de volta às aulas, falando das nossas abelhinhas, do quanto elas são importantes, de como viver em comunidade é importante. Falamos da polinização, do mel, os benefícios que ele traz para a nossa vida. Mas a partir de hoje, dia 10 de agosto, vamos falar de alguma coisa muito importante. Você sabe o que é? Vamos falar sobre a semana do estudante. Exatamente, estudante, aquele que é o futuro do nosso país, aquele ser pensante, que tem ideias incríveis, que busca cada vez mais aprender. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por tudo. Senhor, eu te agradeço pela minha família, te agradeço por cada momento vivido até hoje, Senhor. Peço discernimento, sabedoria para continuar aprendendo. E força e coragem para colocar em prática tudo o que eu aprendi. Abençoa a nossa família, a nossa escola, os nossos professores, os nossos colegas e a todos os estudantes do nosso país. Amém? Amém. Espero de verdade que você esteja aprendendo. Que cada dia mais você queira crescer. Não crescer só no tamanho, hein? Mas crescer em desenvolvimento, em aprendizado. Tudo aquilo que você aprende é seu. Ninguém toma de você, tá? Nós temos aqui algumas frases que ressaltam isso. Projeto estudante. Preserve em seu coração a alegria de ser estudante. Seja alegre por ter tarefa para fazer, pesquisas para realizar, porque só assim você vai encher a sua vida de conhecimento. E quando a gente conhece as coisas, ninguém nos engana. Exatamente, porque tudo que a gente aprende é nosso. Ninguém consegue roubar de você aquilo que você aprendeu. É só seu. Então peça sabedoria. E o que é isso, tia? É a qualidade de uma pessoa sábia, que tem muitos conhecimentos. A sabedoria das suas ações aos demais comovia. Ou seja, quando você tem sabedoria para resolver as situações, principalmente aquelas do dia a dia, comove as outras pessoas. Elas ficam impressionadas com tudo aquilo que você consegue, ok? Tia, como estamos falando do estudante, tia quer fazer uma homenagem para os estudantes cearenses e a tia vai fazer a leitura do nosso hino do estudante cearense, tá? A letra do hino é de Filgueiras Lima e a música é de Silva Novo. Ideal grandioso e puro, ilumina o nosso afã, pelo Ceará do futuro, pelo Brasil de amanhã. É chegado o momento da luta, mocidade vibrante e viril. Este brado de angústia se escuta. Vinde, jovens, salvar o Brasil. Ideal grandioso e puro, ilumina o nosso afã. Pelo Ceará do futuro, pelo Brasil de amanhã. Pelejemos em prol da instrução, estudantes patriotas em flor. Na batalha em que o livro é o clarão, quem mais sabe será vencedor. Ideal grandioso e puro, ilumina o nosso afã. Pelo Ceará do futuro, pelo Brasil de amanhã. Antes os mares revoltos e fortes, sob os céus estrelados e azuis, marcharão nossas rijas coortes, aureoladas de glória e de luz. Ideal grandioso e puro, ilumina o nosso afã. Pelo Ceará do futuro, pelo Brasil de amanhã.
Tia, a letra desse hino é muito forte. Ela diz que os jovens estão com o quê? Com o nosso país na palma das mãos. Que o jovem tem todo o poder de revolucionar, de recomeçar, de trazer novas oportunidades. E de onde será que vem o Dia do Estudante? Você sabe? Vamos aprender. Pega lá o seu caderninho de história e vamos copiar essa nossa pesquisa falando sobre a origem do Dia do Estudante. Vem comigo! Pegue seu caderninho, vamos fazer um cabeçalho no capricho. A tia vai copiar, depois a tia vai fazer a leitura e a explicação juntinho com você. Nós iremos aprender no nosso texto de hoje a origem do Dia do Estudante. De onde vem toda essa história? Abri o caderninho. Ah, detalhe, hein? Para os nossos coleguinhas que têm todas as atividades feitas, surpresa! Mas para isso precisa atualizar, hein? Ou tia Cíntia ou tia Rosa. A história do Dia do Estudante. A tia vai copiar, depois a tia vai fazer a leitura com vocês.
Fazendo a explicação dessa primeira parte. No dia 11 de agosto de 1827, o então imperador, que era quem? Dom Pedro I. O que Dom Pedro I fez? Ele criou um decreto falando sobre os 2 primeiros cursos de ensino superior no nosso país. Naquela época não tinha universidade, não tinha faculdade aqui no Brasil. Tinha, mas também o ano é 1827, né? As coisas ainda estavam evoluindo. E aí o que aconteceu? Dom Pedro I fez esse decreto onde ele estava dando início aos 2 cursos, certo? Tia, e quem queria ter um diploma, um nível superior, o que fazia? Tinha que viajar para onde? Para a Europa. Criou os 2 primeiros cursos de direito nos estados de Pernambuco e São Paulo. Foram os 2 primeiros estados a ter faculdade, tá certo, gente? Tinha eles estudaram para ter faculdade? Não, foram os 2 primeiros estados que tinham uma instituição, faculdade, a universidade para as pessoas que tinham vontade, né, que tinham conhecimento para se formar. Então, tio, o que acontece? 100 anos depois da primeira iniciativa, né, que foi de criar o curso de direito nos 2 estados, houve uma comemoração para esse centenário. E aí, o que vai acontecer nesse dia? Vamos já descobrir. No dia desse centenário, foi sugerido que fosse comemorado o dia do estudante.
aí como é que era o nome dessas duas universidades, dessas duas faculdades. A tia vai escrever para vocês aqui, tá? Aqui ficava em Pernambuco era a Faculdade de Direito de Olinda. E em São Paulo, a Faculdade Observe que as duas faculdades que foram criadas no dia 11 de agosto de 1827, todas as duas foram faculdades de direito para formar advogados. Em 1927, nessa mesma data, foi comemorado o centenário dessas duas faculdades. Foi feito um congresso, uma festa, uma comemoração. E nessa comemoração, o advogado Celso Gandley E nesse dia do centenário, o advogado Celso Gandley sugeriu que fosse comemorado o Dia do Estudante. Lembrando também que, como as primeiras faculdades foram relacionadas ao direito, né, formando advogados, em especial também no dia 11 de agosto, comemoramos o Dia do Advogado, já que eles foram os primeiros a ajudar a desenvolver a parte intelectual do nosso país. Agir pensando primeiro, né? Tia, então explica pra gente de forma resumida e organizada, por favor. No ano de 1827, o nosso imperador Dom Pedro I fez o que, tia? Ele instituiu as primeiras faculdades. Que faculdades foram essas, tia?
Faculdades de Direito. Foram as duas primeiras do nosso país. Tia, e quando não existia faculdade aqui no nosso país, o que os estudantes que tinham poder aquisitivo, que tinham condições de viajar, iam para onde? Iam para a Europa. E essas duas primeiras faculdades foram instituídas em quais locais, tia? Em 2 estados. O primeiro deles foi Pernambuco, Faculdade de Direito de Olinda. O segundo, São Paulo, Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. E aí, nesse centenário de comemoração, o advogado Celso Gandley sugeriu que fosse comemorado o Dia do Estudante. E também, em homenagem às primeiras faculdades, no dia 11 de agosto é comemorado também o Dia do Advogado, que foram os primeiros responsáveis pelo pensar o Brasil, porque antes o Brasil agia pelo impulso, os brasileiros agiam pelo impulso, pelo poder, e esqueciam de pensar, de raciocinar, de se organizar, certo? Finalize o textinho, que a tia vai já copiar as nossas questões para a tarefinha. Lembrando que todos aqueles que tiverem suas tarefinhas, vão ter uma surpresa. E surpresa boa! Vamos lá na atividade. Observe a pergunta, é quando foi criado o Dia do Estudante. Não é quando foram criadas as primeiras faculdades, hein? Tem a diferença. Os tracinhos são as linhas de resposta. Tia, eu não consegui acompanhar, a senhora apagou. Tem problema não, depois você volta o vídeo e acompanha, tá? Não deixe de fazer sua tarefa. Muito importante.
Todas as nossas perguntinhas têm a resposta no nosso pequeno texto, tá? A não ser aquela que a gente vai instigar você a pensar um pouquinho. Como é que você acha que os estudantes estão vendo a escola? Como muitos estudantes veem a escola? Para que serve a escola? Pense aí. Deixa eu te explicar agora as perguntas, da nossa tarefa. Quando foi criado o Dia do Estudante? Em homenagem a quê? Não é o dia que foi criada a faculdade, é o Dia do Estudante. 2. Quem criou os primeiros cursos do Brasil? 3. Em quais lugares do Brasil foram criados os primeiros cursos? 4. Quando os brasileiros queriam estudar, para onde eles tinham que ir? 5. Como muitos estudantes veem a escola? 6. Qual é o resultado de uma educação de baixa qualidade? 7. E você? É qual tipo de estudante? Qual é o tipo de estudante que você é? E o que você deseja ser? Aquele que estuda, que investiga, que busca melhorar? Ou aquele que vai só assim, capengando pelas beiradas? E o que é que você pode fazer para mudar? Você vai sair da frente para você copiar. Depois de terminar de copiar, pegue lá o seu livrinho de ciências. Combinado? Tia, se eu não conseguir acompanhar junto com a senhora, o que eu faço? Depois você volta ao vídeo e copia a atividade, combinado? Vamos lá agora para a nossa parte de ciências. Vai pegar o seu livrinho. Aqui, seu livrinho de ciências. Abre na página 45. Vai acompanhando junto com a tia, certo? Se possível, vai marcando as palavrinhas principais. Lembra que nós estávamos falando sobre as abelhas? Pois é. Polinização, mel, néctar, reflorestar. As abelhinhas têm todo esse poder, né, gente? Elas são incríveis. E hoje nós iremos falar sobre a reprodução dos vegetais. Coloque aí classe e a data de hoje no seu livrinho. Hoje é dia 10 de agosto. Vamos nós. Os vegetais, assim como outros seres vivos, podem se reproduzir de duas formas: assexuada e sexuada. Quais são as duas formas? Assexuada
e sexuada. E aí o que acontece? Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculino e feminino se encontrem para que haja a fecundação. Tia, então nessa daqui eu vou precisar do quê? Da junção do gameta masculino mais feminino. E vai dar igual a fecundação. Dá pra ver direitinho? Dá, tá show. E aí o que acontece? Os vegetais que possuem sementes e flores são os que se reproduzem dessa forma. Dessa forma aqui, ó, sexuada. Como é que acontece, tia? A reprodução com fecundação. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais, na maioria das plantas, é a flor. Marque aí a palavrinha flor. Grande parte delas possui o androceu e gineceu. Depois que a tia fizer a leitura, a tia vai desenhar e mostrar, tá certo? No livrinho de vocês já tem, né? O androceu é o órgão masculino, responsável pela produção do pólen. Tia, o que é isso? O pólen é aquele pozinho amarelinho que tem dentro das flores? Sim. E fica dentro das células reprodutoras masculinas da flor. E o gineceu é o órgão feminino, formado pelo ovário, onde ficam os óvulos, células reprodutoras femininas. Tá mostrando aí bem bonitinho, né, no desenho de vocês? Ó. Faz de conta que a minha flor tá bonita, viu? Usa criatividade. Tá feio. Ó. Aqui, ó. São os óvulos. E essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas são o grão do pólen. Viu aí como ficou lindo meu desenho? Estão vendo? Tia, e aí o androceu e o gineceu? Quem é que tem o pólen? É o androceu. E quem é que tem os óvulos? É o gineceu. E geralmente em uma mesma flor podemos encontrar os órgãos de reprodução masculino e feminino. Essas flores são chamadas de hermafroditas. Porém, existem flores que possuem apenas um deles. Nesse caso, existem as flores masculinas e as flores femininas. As femininas é onde se formam os frutos com as sementes. Virou 46, acompanha com a tia. Observando atentamente as partes de uma flor, percebemos a importância de cada uma delas na reprodução. A florzinha não é aquela que serve você brincar de bem me quer ou mal me quer não, tá, gente? Ela é bastante importante. E aí nós temos o ovário, o gineceu, o androceu, a pétala e a sépala.
Vale, tia, tudo isso? Sim. Vamos aprender o posicionamento, ó. O que tem o masculino é o androceu. O que tem o feminino é o gineceu. Essa partezinha verde se chama sépala. E essas partezinhas aqui da flor são as pétalas. E aqui bem no meio nós temos o ovário. As flores são formadas basicamente por 4 partes. O cálice, que é a estrutura constituída por sépalas, tipos de folhas que oferecem proteção à flor. Se você observar, as flores têm aquela partezinha de baixo, verdinha, isso aqui, ó, que é chamado de cálice. E no cálice tem as sépalas, que são as folhas que protegem a flor. Corola, que é formada de folhas denominadas de pétalas, que variam em cor, tamanho e textura de uma espécie para outra. Ah, tia, essas aqui, né? Exatamente, são as pétalas. As pétalas têm cores diferentes, texturas diferentes. Algumas têm um cheiro incrível. Gineceu corresponde à parte feminina da flor, onde encontramos os ovários, que armazenam os óvulos. Essa partezinha de dentro aqui, ó, tá vendo? Aí a tia ligou ovário, óvulo, gineceu. E o androceu é a parte masculina da flor. Possui filamentos que se encontram os grãos de pólen. Essa partezinha aqui de fora, tá vendo, ó? Os grãos de pólen, e a tia associou aqui o nome do androceu. Tia, tá certo, tem a flor, tem todas as suas partes, mas a florzinha que só tem a masculina separada da feminina, como é que vai nascer o fruto? Como é que ela vai conseguir fecundar? Se ela precisa do masculino junto com o feminino. Para isso, precisamos dos insetos polinizadores, e principalmente são as abelhas, exatamente. De forma semelhante ao que acontece com os animais, é preciso que as células reprodutoras masculinas do androceu, que estão do lado de fora, os pontinhos coloridinhos, precisam encontrar as células que estão do lado de dentro, lá dentro aqui, no gineceu. Como é que isso vai acontecer, tia? Através da polinização. A polinização acontece quando a flor está madura e o pólen é levado do androceu para o gineceu. Em muitas espécies, o pólen precisa ser transportado de uma flor para outra. Tia, e quem pode ser agente polinizador? Pode ser o vento, pode ser a água, pode ser o pássaro. E com relação aos insetos, principalmente as abelhas. Esses animais alimentam-se de um líquido geralmente açucarado, produzido pelas flores, que se chama néctar. Como visto na imagem acima, ao pousar na flor, os grãos de pólen podem ficar grudados no corpo do morcego. Morcego, tia, ele também ajuda a polinizar? Sim, tem um morceguinho que se alimenta só de frutas e ele ajuda também na polinização. E quando esse animal vai visitar outras flores, ele vai levando o pólen de uma flor para outra, ocorrendo assim a polinização. E isso também acontece com as abelhas. Elas chegam a visitar até mesmo 200 flores por dia. É isso aí. As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem os insetos e outros animais, que realizam uma tarefa muito importante: colaborar com o transporte de grãos de pólen. Tia, assim, então quer dizer que eu não preciso mais ter medo das abelhas e que eu não preciso ter medo dos morcegos, porque eles só se alimentam das plantinhas, não é verdade, tia? Que a gente não deve mexer com eles, que eles nos atacam apenas para se defender.
Se ele estiver quietinho no lugar dele, não se sentir ameaçado, ele não vai te prejudicar, hein? E o que acontece após a fecundação do pólen? Quando se encontra o grão de pólen com os óvulos que estão dentro do ovário. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a fecundação. Aí o que é que vai acontecer, tia? As pétalas, as sépalas e o androceu murcham e caem. E vai ficando apenas o gineceu. Os ovários se desenvolvem e formam um fruto. Tia, que legal, a natureza é incrível. Quer dizer que da flor vai surgir o fruto? Exatamente. E os óvulos fecundados se transformam em sementes. Tá mostrando pra gente aí mais ou menos na figurinha como isso acontece. Então, o androceu murcha. O que mais? As sépalas e as pétalas, elas murcham. E o que mais que acontece? O gineceu, os ovários, formam fruto e os óvulos formam as sementes. Tia, para que servem as sementes? Para que sejam plantadas em outro lugar e que a gente tenha outra plantinha. Tia, então quer dizer que a semente ela vai dar origem ao quê? A germinação. Olha aí que legal. É a transformação da semente que vai dar origem a um novo vegetal. Tia, então quer dizer que tudo na plantinha está interligado? Que ela é funcional completamente? Certinho. Que todas as partes dela são extremamente importantes. A gente só precisa reconhecer e saber utilizar. Além de um bom solo e da água, as sementes precisam de luz para germinar. Tia, por que elas precisam de luz? Lembra que as plantinhas realizam a fotossíntese? Pois é, elas precisam da luz do sol para poder transformar tudo que elas captam do ambiente em seiva, no seu próprio alimento. No começo, o embrião se alimenta por uma reserva de nutrientes que vem da própria semente. Lembra quando a gente vai plantar? Acredito que todos vocês já fizeram aquela mudinha de caroço de feijão, hein? Quando era pequenininho, no infantil. Pois é. Quando aquele carocinho de feijão está dentro do algodão com a água, se você observar, ele vai mudando a sua coloração e às vezes ele vai murchando. Por quê, tia? Porque a plantinha que está nascendo lá dentro está se alimentando de todos aqueles nutrientes. E aí o que acontece, tia? O caule e a raiz vão começar a se desenvolver para que o próprio alimento cresça. As sementes possuem as seguintes estruturas: a camada protetora que está em volta e o embrião em seu interior e ainda uma reserva de nutrientes. Quando ela cai em um local que lhe oferece condições propícias, tia, quais são as condições para a plantinha sobreviver? Umidade, temperatura e solo. Acaba absorvendo a água e aumentando o seu tamanho e faz com que a sua camada protetora seja rompida e o embrião comece a se desenvolver. Conseguiram observar aí no desenho, ó? Camada protetora e aqui tem um embriãozinho. Isso aqui é um carocinho de feijão, tá, gente? E aí o que acontece, ó? Aí se rompe e a plantinha vai começar a nascer. É folha. E aí ela vai crescendo cada vez mais. E vai transformando em uma nova plantinha. Curiosidades. O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-los, eliminam as sementes junto com as suas fezes. Esse mecanismo se chama dispersão de sementes e também ajuda a reflorestar. Gente, vocês sabiam
que tem um tipo de café. Pois é, tem um tipo de café que é feito do cocôzinho de um animal que se alimenta de determinado tipo de café. Ele só come essas plantinhas do café. E aí quando ele faz esse cocôzinho, chega a ser tão puro que esse café chique lá é feito somente desse cocôzinho desse bichinho. Pois é. Página 48, continuando com a reprodução sem fecundação. Tia, então volta aí para a fecundação da plantinha. O que acontece? Primeiro, nós temos androceu, gineceu. Androceu, grãos de pólen. Gineceu, ovário e óvulos. O que acontece? Os agentes polinizadores fazem com que o pólen chegue dentro do ovário da plantinha. Pode ser que a mesma flor tenha masculino e feminino, mas pode ser que ela não tenha, precisa desse transporte. E aí o que acontece? Quando a plantinha começa a desenvolver o fruto, o que murcha, tia? Murcha o androceu, a sépala e as pétalas, para que cresça forte o fruto. E os óvulos viram novas sementes. Depois que esse novo fruto for consumido, essas sementes podem germinar. Como, tia Cíntia? Se elas forem jogadas em solo fértil, que tenha água e um bom adubo. Também é outra forma de plantar, de reflorestar. Na página 48, vamos falar de reprodução, mas sem fecundação. As plantinhas também possuem formas de reprodução sem fecundação, ou seja, elas têm a capacidade de se reproduzir sem a participação de flores ou sementes. Observe alguns exemplos. Existem vegetais que conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule ou até mesmo de suas raízes, como por exemplo a roseira. Quem nunca andou com a avó ou com a mãe mesmo, ou o pai, e aí viu uma roseira bem bonita na casa da vizinha e diz assim: ô mulher, me dá um galinho, me dá uma mudinha dessa roseira, porque eu vou plantar lá no meu quintal. Gente, e funciona de verdade, viu? Nascem roseiras incríveis somente de um galinho daquela roseira. Se um ramo de uma roseira for cortado no local adequado, ele pode se desenvolver formando um novo vegetal. Tia, mas eu posso cortar em qualquer lugar? Não. Observa aqueles nozinhos de encontro para cortar pertinho deles. E aí você coloca num jarrinho ou no canteiro com solo adequado e água para poder a plantinha desenvolver. Como é que ela desenvolve, tia? Ela vai absorver os nutrientes da terra, a água também, e vai começar a enraizar, a desenvolver suas próprias raízes. Alguns caules, quando separados da planta mãe, são capazes de enraizar-se no solo e dar origem a uma nova planta, como a batata, por exemplo. É por isso que às vezes surgem pequenos brotos nas batatas que vão ficando envelhecidas. Ah, tia, eu vi. Tia, na batata não, mas lá em casa a beterraba que ficou na geladeira, porque é frio, tem água, né, gente? Aí a beterraba foi gerando assim umas folhas, tia, foi aparecendo na beterraba. Quer dizer que ali a beterraba está em desenvolvimento para que seja plantada outra vez? Exatamente. E também tem outras plantas como os musgos, as samambaias e as avencas. Elas não têm flores, frutos ou sementes. Eles se reproduzem através de estruturas chamadas de esporos. Se você tiver uma samambaia em casa e for olhar na folhinha dela, tem umas bolinhas avermelhadas, até mesmo marrom. Quando você sacode, aqueles esporos caem no chão e dali nasce uma nova plantinha. Por isso que o jarro da samambaia é tão bonito, é tão cheio, porque cada vez que vai caindo as bolinhas vermelhas na areia, no solo, ele vai nascendo um novo ramo de samambaia. Mas precisa ter um solo adequado, tá, gente? Um solo cuidado, tratado, não é verdade? Então vamos lá.
para nossa tarefinha da página 49. Deixa eu te apagar aqui. Escreveu classe e a data de hoje. Observe a flor e escreva o nome de cada parte indicada. Como é o nome da parte que tem o pólen? Eu aprendi, tia. É o androceu. Muito bem. Androceu. Tia, e a parte que tem o ovário? Se chama gineceu. Tá do outro lado. E da partezinha colorida da flor, como é que chama? Pétala. E a partezinha verde lá embaixo, que tem as folhas? Sépala. Letra A. Agora responda as questões a seguir. Que função as flores desempenham nas plantas? Para que serve uma florzinha? Só para enfeitar? Não, tia, eu acho que ela tem outra função. Ela serve para reprodução das plantas. Muito bem, eu ouvi daqui a sua resposta, ó. Foi show. Então escreva aí na letra A. As flores têm a função de reprodução. Letra A. As flores têm a função de reprodução. B. O que é que tem dentro do androceu, gente? Nós falamos. Aquelas bolinhas coloridinhas. Os grãos de pólen. E dentro do gineceu, nós temos o quê? Os óvulos. Muito bem. Escrevi errado. Óvulos. Muito bem. Letra C. Qual é a importância de as pétalas possuírem cores tão chamativas como as da flor ali de cima? O que é que vocês acham que aguça a curiosidade dos insetos e dos outros animais? Exatamente, a cor, não é verdade? Então, essa cor serve para atrair os insetos para a polinização. Muito bem. Atrair os insetos para a polinização. Muito bem, capricha, hein? 2. Explique com suas palavras como está ocorrendo a reprodução da flor do maracujá na ilustração abaixo. Essa daqui a tia vai deixar você usar a sua criatividade. É só lembrar de tudo que nós falamos, que aconteceu aqui. Letra A. Que tipo de reprodução está ocorrendo? Assexuada ou assexuada? Tia, eu acho que é a reprodução sexuada. Muito bem. E essa reprodução vai nascer o quê? Um novo maracujá. Se vai nascer um novo maracujá, então tem o quê?
reprodução sexuada e tem uma fecundação. B. Para que alguns animais, como insetos e pássaros, fazem essas visitinhas às flores? O que é que eles querem das flores? Ai, tia, eles querem aquele docinho maravilhoso. Eles querem o néctar da flor. Então, eles querem se alimentar do néctar das flores. Na página 50, você vai marcar para casa, vai responder de acordo com a nossa aula de hoje e vai ser corrigido na próxima aula, certo? Se você observar direitinho, tá super fácil de responder, combinado? Lembre-se, estudante, essa semana é toda dedicada a você. Você é o futuro do nosso país. Aprenda, coloque em prática o seu aprendizado, use o seu raciocínio, seja uma pessoa pensante e atuante. Beijo, tchau, tchau e até amanhã.